Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Guilherme, Fernanda, outro Guilherme, o Carlos Eduardo, a Aline, Marcela, Maria Eduarda, Lucielma, sejam bem-vindos para a nossa aulinha de hoje. Hoje nós vamos estudar mais uma forma de aquisição de propriedade imóvel. Aline, eu sou normal ou eu não sou normal? Como assim? Desenvolva o tema. O que será que vocês estão aprontando nesse Zoom aí para falar isso, gente? Fiquei curiosa agora. Manda em off aí no bate-papo. Gente, muito obrigada, Fernanda. Eu que sou normal. Ai, gente. Depois você me conta aí o que está acontecendo. Eu estou pegando essa matéria em outra turma. Estamos com o mesmo problema. Depois você me conta aí em off no bate-papo, Fernanda, porque eu já estou gravando a aula, tá? Fofocas tem que ser em off. Eu vou escrever. Ai. Pessoal, enquanto a Fernanda me conta aí no bate-papo o que aconteceu, conta logo, Fernanda. Aline, então fala você, rápido, senão eu morro de curiosidade. Vai escrevendo aí. Deixa eu ver se tem mais gente aqui na sala de espera. O que aconteceu? Não, já vocês conquistam. Já vocês conquistam ela, já ela entra no ritmo de vocês. É porque realmente isso aí a gente recebe orientação para fazer, sabia? Eu até pedia no início para vocês, mas depois eu cansei. Entendi. Vamos ver até quando ela vai resistir ao charme de vocês, né? Vamos ver se ela vai ser forte muito tempo. Isso aí é uma estratégia, viu? Isso aí tem uns alunos assim que fazem e eles acham que eu não percebo, mas eu percebo. Mas assim, são detalhes. Só se você ficar olhando fixamente para a foto para ver que não está mexendo. Ai. Não, ela obrigou, não tem conversa não, é obrigada. Ela faz chamada com a câmera ligada. Mas só na hora da chamada? Não, a aula inteira ela quer ficar olhando nossa cara. Aí vocês têm que passar igual eu, eu acordo cedo e faço maquiagem para não ficar pior do que eu já sou normalmente no vídeo. Se não ficar com a câmera ligada o tempo todo, ela dá falta. Entendi. Eu não importo não, que eu já fico mesmo, mas tem um povo grilado, viu? Eu sei. É bom, assim, eu confesso que eu gosto de ver vocês, sabe? Porque quando fica todo mundo apagadinho, fica parecendo que eu tô falando sozinha. Apesar de eu saber que vocês estão aí. Ainda mais nessa turma. O pessoal dessa turma é bem comprometido. Mas tem turma, gente, que às vezes escapole o áudio, o cara tá assistindo televisão ao mesmo tempo que a aula, ou seja, não tá assistindo a aula, né?
7h40 da manhã, vocês estão no travesseiro ainda, né? Escutando a aula. Mas é bom que você chega acordadinho na minha aula. Eu cheguei, professora, um bom dia com um monte de A, né? Bom dia! Aí a gente vê que tá acordado já. Ó, então vamos ao que interessa, gente. Agora que vocês tiveram um momento de desabafo. Não, tem que... Eu desativo o áudio de todo mundo, só que às vezes algum desabilita sem querer ou cai, entra de novo, aí sempre entra com o áudio ligado, aí eu vou lá e desabilito de novo. Ah, ela pede para vocês ficarem com o áudio ligado também? Não. Não, só o vídeo, né? Porque Só o senão fica vídeo. dando interferência, é ruim mesmo. Mas vai dar certo, gente, vamos ter otimismo. Ó, então bora. Professora, e as notas você vai pôr no portal? Então, Fernanda, eu tentei de todas as formas corrigir a prova de vocês, como eu havia prometido até hoje, mas eu não consegui. Ontem eu terminei os trabalhos do dia, já era 10 horas da noite, eu ainda tive que preparar essa aulinha de vocês hoje. Então, eu não tive condições de corrigir, mas graças a Deus está chegando o fim de semana. Travou? Travou, gente? Oi, e agora? Vocês estão me vendo? Morto. As atividades do portal? Não, tá bom. As de maio, né? Porque as de abril não pode mais. As 3 últimas que você passou, eu entrei lá ontem e vi que tinha 3 atividades sem fazer. Eu falei, olha, de onde surgiu essas atividades aqui? Sempre depois da aula eu deixo uma perguntinha lá, básica. Vou É liberar, porque tá, você deixa Fernanda? só um dia, não é? É. É igual eu estava explicando para outra turma, porque como são perguntas bem assim, facinhas, tipo, o conceito de algum instituto que eu dei na aula, só assim para vocês fixarem, né? Esse prazo, ele é justamente para você, depois da aula, ir lá fazer, porque você vai estar com a memória ainda ligada, você não vai precisar baixar material para estudar, para saber o que é. Ó, a Magda, gente, causando novamente. Vamos lá salvar a Magda. É a Magda e a Stephanie, tadinhas. Já ia ligar para a Obrigada, Magda, já Marcelo. avisar ela que tinha aula hoje. Fala de novo, que eu acho que ela não escutou, não. Ô, Magda, e o Guilherme tem um recado para você. Ô, Magda, já ia te ligar avisando que tinha aula hoje. Ô, Magda, você esqueceu que eu tinha aula, Magda? Você achou que fosse amanhã? A gente fica brincando com a Magda toda a aula, porque um dia ela confundiu quarta com quinta e estava pedindo o link da aula quarta-feira. Aí é uma zoeira never end. Ó, então bora, gente. Conceito de ascensão. Nós começamos a estudar aquisição de propriedade de imóvel, certo? E a primeira forma delas, a gente estudou a primeira classificação, que é o registro. Pedro! Por que fazer isso? Você sabe que eu treino. Não tá fazendo isso. Não. Magda, você acabou de chegar e já quer sair, Magda, que história é essa? Libera não, professora. Olha a Magda, gente. Não, então aqui é o momento de você relaxar, Magda. Você está estressada porque apresentou o trabalho. Ó, o lado positivo. O lado positivo é que você já apresentou. Agora, filha, só alegria, entendeu? Agora é só diversão. A aula de Direito Civil 4 é só diversão. Fica ligado aí que você vai achar bom. E hoje, gente, esse instituto é super legal.
a cessão. A aula passada nós vimos o registro, né, e agora, que é uma forma de aquisição de imóvel, e agora, hoje, né, nessa aula, a gente vai aprender sobre a cessão, que é um tipo de aquisição ordinária, gente. Então, primeiro, o conceito, tem as formas, que são super interessantes, e a gente vai ver aí, eu vou compartilhar com vocês essas formas, inclusive desenhos que eu achei na internet, porque quando tá na sala de aula, eu ouso desenhar, né, aí vocês zoam comigo, falam que graças a Deus eu sou professora, advogada, né, porque como desenhista eu ia morrer de fome, mas acaba que vocês entendem melhor. Aí eu achei uns desenhos aqui, umas imagens na internet, apesar de não serem tão legais como eu gostaria, dá para vocês entenderem também. Assim, vou falar um trem para vocês, eu desenho muito melhor que isso aqui que eu achei na internet, mas como o Google não me deu oportunidade de achar algo melhor, né, então vamos jantar isso aqui mesmo que tem para janta. Olha só, então, primeiro, conceito de aquisição ou melhor, de acessão, é um tipo de aquisição de propriedade imóvel, certo? É um tipo de aquisição de propriedade imóvel originária. Nós vimos na aula passada que essa aquisição de imóvel pode ser tanto originária, quando a propriedade se inicia sem nenhum relacionamento do atual proprietário com o antigo, é uma nova propriedade que não se iniciou com o auxílio ou a ação do antigo proprietário. E a derivada seria o contrário, né? A derivada, a aquisição de propriedade imóvel derivada seria aquela que houve a ação do antigo proprietário. Por exemplo, quando o proprietário atual compra um imóvel do antigo, houve aí um contrato bilateral, houve uma bilateralidade de vontades. Um entrou com a vontade de vender, o outro entrou com a vontade de comprar, né? Então, aí já seria uma propriedade derivada. Aqui, na acessão, que se escreve A-C-E-S-S-A-O, tio, programa soletrando A-C-E-S-S-A-O, tio, acessão, tá? A acessão é uma aquisição de propriedade imóvel originária, tá? Quando que o proprietário vai adquirir a propriedade por meio da acessão. Ele adquire essa propriedade por meio de acessão, aquela coisa que se adere ao solo dele, ou seja, já existia uma propriedade, tá? O proprietário já tinha a coisa imóvel. De repente, alguma coisa, pá, aderiu aqui, ó, o solo tá aqui embaixo. Aí veio alguma coisa, pá, aderiu ao solo dele. E se essa coisa que está aderida ao solo dele não puder ser retirada, porque se ela ser retirada vai causar algum dano para a propriedade, que ele já sabe ser propriedade dele. Então, se houve um aumento da propriedade aqui, ó, que está a propriedade, o barranco, aqui está o rio. Tá vendo? Deixa eu ver aqui se está aparecendo certinho para vocês. Aqui. Peraí. Aqui está a propriedade, ó, minha mão direita, que para vocês está aparecendo do lado esquerdo do vídeo. Aqui está o rio. Tá vendo? Aí, de repente, começa a acumular aqui, ó, resíduos orgânicos que vêm do rio. Só a propriedade é bem na curva do rio. Tá parecendo só a vida sentimental, né? Igual curva de rio, só para lixo ali. Tô brincando, gente, piadinha. Aí, gente, presta atenção. Você mora numa propriedade que fica na curva do rio. E aí vão começar a ser aderidos ali na sua propriedade restos orgânicos, produtos orgânicos que vão, ó, aumentar na sua propriedade um pedaço de terra. E essa parte que aumentou na sua propriedade se chama acessão. Então, houve uma aquisição de um pedaço de terra, ou seja, o proprietário ele adquiriu algo que se fixou no imóvel dele. Então, ele aumentou a propriedade por acessão.
Onde que estão as formas de acessão? Lá no artigo 1248 do Código Civil. Artigo 1248 do Código Civil. A acessão pode ser, a acessão pode se dar, artigo 1248. Inciso 1, por formação de ilhas. A gente já vai ver o desenho, tá? Não vai ser mais mímica, porque eu não sei fazer mímica de ilha. 2, por aluvião. 3, por avulsão. 4, por abandono do álveo. 5, por plantações ou construções. Professora, nunca ouvi falar de aluvião, avulsão e álveo. É hoje, meu querido, tem sempre uma primeira vez na vida da gente para tudo. Né? Então, nós temos aí 5 formas de acessão. A formação de ilhas. Segunda forma, a aluvião. Terceira forma, avulsão. Quarta forma, abandono do álveo. Quinta forma, plantações ou construções. Todas essas 5 formas estão lá no artigo 1248 do seu Código Civil, se você quiser acompanhar aí com a sua internet ou com o seu vademecum, que eu tenho certeza que está aí do lado da sua câmera, por onde você está assistindo nossa aula maravilhosa. Tá? Vocês vão ver que essas 5 formas dentre essas 5 formas aí de acessão, só a última, que são as plantações ou construções, são formadas por ação humana. Todas as outras são naturais, ou seja, é a ação da natureza que vai formar aí esses tipos de acréscimo à propriedade imóvel, tá? Formação de ilhas é natural, aluvião também, avulsão também, abandono do álveo também, e, por último, essas plantações ou construções são ações humanas e não da natureza, só as outras que são ações da natureza, certo? Então, vamos às formas de acessão, que eu trouxe desenhos, por isso irei compartilhar aqui com vocês. Primeira delas, formação de ilhas. Quem não gostaria de ter uma ilha própria? Professor, é possível eu ter ilha por uma ação do destino, até porque eu não tenho dinheiro atualmente para comprar ilha? Então, quer dizer que a natureza pode me dar uma ilha? Depende, você tem propriedade no rio, alguma coisa assim? Se tiver, tá ótimo, né? Aí você pode ter uma ajuda da natureza. Vamos ver se dá certo. Eu coloquei um vídeo do YouTube aqui, nunca fiz isso antes, vamos ver. Olha aí, gente. YouTube fica virado. Nossa, não vai dar? Eu acho que com o Zoom ligado, o YouTube não passa. Vocês estão vendo aí? Fala comigo. Não é história de pescador. Essa ilha apareceu no Mar da Arábia faz 2 dias. Antes disso, a paisagem era formada apenas por água. O gigantesco monte de lodo, areia e rochas tem 20 metros de altura, 40 de comprimento e 100 de largura. Muitos moradores ficaram espantados e outros intrigados com o fenômeno. Cientistas explicaram que a ilha surgiu por causa do terremoto que atingiu o Paquistão na última terça-feira. Uma equipe do Instituto Paquistanês de Oceanografia encontrou no local concentrações de metano. Especialistas acreditam que o monte de rochas emergiu com o deslocamento de gases alojados sob a superfície. O sismólogo Gary Gibson, da Universidade de Melbourne, na Austrália, destacou que o surgimento da ilha é um fenômeno muito raro, principalmente quando ocorre tão longe do epicentro. Os proprietários de pequenas embarcações aproveitam para ganhar dinheiro com a nova atração turística. Eles têm levado visitantes à ilhota, cuja superfície é coberta de algas, pedras e peixes mortos. Além disso, mostram o gás que sai dentre as pedras. E eles têm de aproveitar.
A ilha batizada de Zalzalakô, em tradução livre a montanha do terremoto, não é uma estrutura fixa e vai se desintegrar com o passar do tempo. Nossa, deu certo, que massa. Gente, deu para ouvir o áudio do vídeo que eu passei do YouTube? Sim. Ai, vocês viram que legal? Uma ilha do nada, durante a noite, o povo dormindo, de repente acordou, nossa, o que é aquilo, gente? Será que é um fantasma em forma de propriedade de imóvel? Não, é uma ilha formada, porque teve um terremoto e aí aqueles resíduos orgânicos foram acumulando e formou um pedaço de terra que inclusive saía gases, o povo começou a brincar lá com isqueiro, né? Pensa, que divertido. Né? Uma comunidade ali mais isolada, foi a notícia do momento. Mas, enfim, formou-se uma ilha. De quem que é essa ilha, gente? Primeira pergunta a se questionar. Ela foi feita em uma água considerada particular ou pública? Porque se foi feita em uma água pública, em águas públicas, aí é do poder público, ou se foi em alto mar, não pertence a ninguém, né? Ou a todo mundo, à humanidade, enfim, mas não tem um proprietário. Agora, se for em águas particulares, aí sim, essa ilha, ela pode ser considerada do particular nos termos aí do artigo 1249. Professora, quais são as águas públicas? Olha, tem um código chamado Código de Águas, é uma lei específica que trata dessas águas. Tá? Por exemplo, águas navegáveis, enfim, tem uma série de critérios que, se você quiser dar uma olhada lá nessa lei específica, chama Código de Águas. Tem ali as águas consideradas públicas. Por exclusão, o que não for público é particular. Tá? Então, as ilhas, as propriedades que recebem essa aquisição de terra mediante ilhas, essas águas têm que ser consideradas como particulares. O conceito de ilha, segundo Maria Helena Diniz, é que ilha é um acúmulo paulatino de areia, de cascalho e materiais levados pela correnteza ou rebaixamento de águas, deixando a descoberto e a seco uma parte do fundo ou do leito, certo? E aí vem o artigo 1249 para definir esses tipos de ilha, tá? Que eu vou compartilhar aqui com vocês novamente agora. O artigo 1249. Aqui. Artigo 1249 do Código Civil. Olha lá. As ilhas as ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros, observadas as regras seguintes. Primeiro tipo de ilha, ó. As que se formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiriços de ambas as margens, na proporção de suas testadas, que palavra horrenda, até a linha que dividir o alvéolo em duas partes iguais. Ó, como você vai entender? Tá aí o desenho, a figurinha que eu achei na internet, que pode demonstrar para vocês como que seria essa ilha e de quem que seria. Olha só, lá do lado esquerdo tem o proprietário A, tá? Ó, a casinha A. Imagine vocês um rio, esse rio aí que é esse traçado contínuo, preto. Aí tem o proprietário B. Esse proprietário B tinha que estar do lado direito da margem, tá errado aí, tá? Então, ó, imagine o rio aí preto, tá? De linhas contínuas, pretas. Tá vendo essa pontilhada lá no meio do rio? É o alvéolo, é a linha mediana do alvéolo, tá? Do rio. E aí, imagine que tem uma casinha do proprietário A do lado esquerdo da margem e a do proprietário B do lado direito da margem, uma de cada lado. Ou seja, a ilha formou lá no meio do rio. De quem que é essa ilha, gente?
O A está do lado esquerdo, essa terra do lado, essa margem aí do lado esquerdo é do A, e a do lado direito é do B. Imagina, aí o que faz? Traça-se uma linha imaginária lá no meio do rio. Aí a parte que tiver do lado esquerdo dessa linha imaginária, a parte da ilha que estiver do lado esquerdo dessa linha imaginária é do A, porque está do lado da propriedade de A. E a parte direita da ilha que estiver aí do lado dessa linha pontilhada pertence ao proprietário B, certo? Então, é assim que se resolve quem que é o proprietário da ilha que se formou ali naquela água, naquele rio particular, certo? Esse é um tipo de ilha. Outro tipo de ilha. 2, inciso 2, olha lá, do artigo 1249 do Código Civil. As ilhas que se formarem entre a referida linha e uma das margens consideram-se acréscimos aos terrenos ribeirinhos fronteiriços desse mesmo lado. Então, essa ilha, ela está totalmente de um dos lados da linha imaginária. Então, ela pertence ao proprietário que tem a propriedade do lado dessa linha imaginária. Tá? Então, aí no desenho dá para ver que a ilha, lá o quadradinho azul com aquela bolinha amarela dentro, deixa eu aumentar. A ilha seria aqui, ó. Aqui a ilha, ó. Tá vendo? Ela está do lado direito do pontilhado da linha imaginária do rio, que corta o centro do rio. Então, ela está mais do lado do proprietário B, concorda comigo? Então, Deus foi benévolo para quem? Benévolo, existe essa palavra? Malévolo, benévolo. Então, a natureza aí presenteou o proprietário B. Olha aí, está do lado do proprietário B. Então, o A vai ficar só chupando o dedo olhando. Se ele quiser passear lá na ilha, ele pede pro proprietário B, eles são amigos, tem nada não. Deixa eu pescar uns peixes aí. Minha mulher quer tomar um sol aí nessa ilha, você empresta? Claro, fica à vontade, vamos fazer um churrasco lá, traz o jet ski. Sonhar é bom, né, gente? Inciso 3, outro tipo de ilha, quando forma um braço. As que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos, à custa dos quais se constituíram. Olha só, então aqui, tá aqui o rio, ele tinha apenas um curso, de repente ele criou um braço, aí, ó, um braço para o lado direito, né? Então, quando ele criou esse novo desdobramento aí, se o desdobramento cortou a propriedade do B no meio, óbvio que o lado de cima do braço continua sendo do B e o de baixo continua sendo do B também. Por quê? Porque antes era tudo do B aqui, ó. Quando o rio invadiu, quando o braço do rio invadiu, tudo era do proprietário B, né? Então não é agora que cortou que aquelas bandas lá que ficou de cima, a banda de cima e a banda de baixo, vão deixar de pertencer ao proprietário B, certo? Então é isso. Próxima forma de aquisição de propriedade imóvel. Vou até deixar o compartilhamento aí. Se alguém estiver na sala de espera, vocês me avisam, tá? Porque às vezes passa despercebido. Se alguém conseguir ver. Mas para mim não apareceu nenhum recadinho aqui, não. Aluvião, gente. Aluvião é a segunda forma de aquisição de propriedade imóvel por meio da accessão. O que é aluvião? Está lá no artigo 1250 do seu Código Civil. O 1249 fala da ilha e o 1250 fala da segunda forma, que é a aluvião. A ilha é formada por ação da natureza, certo?
A aluvião também. Aí na aluvião, qual que é o conceito? Como que é esse acréscimo de terra por meio da aluvião? Tá aí para vocês, ó. É o acréscimo lento de um terreno ribeirinho, a parte do terreno que aumenta passa a pertencer ao dono do terreno. Beleza, como que é essa parte? Olha lá o artigo 250. Os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes. Olha só, então, ao contrário das ilhas, onde vai acumulando terra no meio do rio ou em alguma parte ali no rio que não está ligada à margem, enquanto as ilhas são esses acréscimos que vão sendo formados ali no meio das águas, a aluvião é formada na própria... Peraí, a Maria Eduarda está na sala de espera. A aluvião, gente, ela é formada na própria margem, é um acréscimo de terra na própria margem do ribeirinho, na própria margem do rio. Deixa eu liberar ali. Ok? Então, enquanto a ilha aqui, ó, as margens estão aqui, certo? Aí, enquanto a ilha ressurge aqui, ó, no meio do rio, a ilha ressurge no meio do rio. Então, é preciso se fazer uma linha mediana imaginária para saber qual parte da ilha, qual banda da ilha vai pertencer ao proprietário A e ao proprietário B. Agora, a aluvião é diferente. A aluvião, aqui tem uma propriedade de cá do rio, outra de cá. Ela vai acrescentando uma parte de terra, os resíduos que vão chegando pela correnteza do rio, vão sendo acrescentados aqui nessa margem. Então, essa margem, ela aumentou de tamanho. Ou seja, a propriedade de cá, ela está o quê? Aumentando de tamanho. Isso aí é um acréscimo, é uma aquisição de propriedade também. Só que veja, é por meio da natureza, né? Então, naturalmente, há um acréscimo, há uma acessão. Professora, e se esse acréscimo foi feito por mãos humanas? Aí não entra na aluvião, entra lá nas construções, que é o último inciso 5, né, do 1248. São as construções, são as plantações, que aumenta a terra por meio da ação humana. Mas quando é a natureza que faz esse acréscimo na margem aí do cidadão, do proprietário, aí é uma aquisição por meio de acessão na forma de aluvião. Então, o artigo 250 traz aí o conceito. Aí lá no parágrafo único, faz uma observação, o 1250, sobre aluvião. O terreno aluvial que se formar em frente de prédios de proprietários diferentes, esses prédios aí, gente, são as propriedades, tá? Não imagine você um prédio de apartamentos, não é isso. É a fazenda que está ali, a chácara, tá? É a propriedade. Imagine que esse terreno é formado tanto na propriedade do A quanto do vizinho. Aí vai dividir entre eles na proporção da testada de cada um sobre a antiga margem. Então, se desse acervo aí de terra que acumulou na margem da propriedade, se 60% acumulou na propriedade de A, esse 60% é de A. Se 40% acumulou na margem da propriedade de B, então ele teve os 40% da aluvião acrescentados na sua propriedade. Essa aluvião, gente, ela pode ser própria ou imprópria. Para vocês saberem a diferença, eu vou mostrar desenhos para vocês novamente. Aqui. O que é aluvião própria? Aluvião própria, onde ocorre o acréscimo paulatino de forma sucessiva e imperceptível às margens de um curso de água, ou seja, o acréscimo ocorre em decorrência do acúmulo de terra. Olha aí, esse desenho tá legal, ó. Tá lá a propriedade, a casinha. Tá vendo esse traçadinho aí?
era como era antes, esse traçadinho aí, a linha traçada era como era a propriedade. Aí foram acumulando, está vendo essa curvinha aí do rio? Foram resíduos sendo acumulados, trazidos pela correnteza do rio, né? Essa é a aluvião própria, vai sendo acrescida a terra na margem e essa terra vai invadindo o rio. Então, houve um acréscimo na propriedade de ar pelo acréscimo de terra que foi chegando ali mediante através da correnteza do rio. E como que é a aluvião? Decorre do afastamento das águas do curso. Então, ó, na própria chegou resíduo. Olha lá. Na própria chegou resíduo de terra pela correnteza. Na imprópria é o rio que seca. Ele vai secando, secando, e sua propriedade seca de terra vai aumentando. Olha. Tá vendo a setinha aí indo para dentro do rio? Então, antes a propriedade era essa linha reta aí, ó, que está do lado da casinha. E aí o rio foi secando e aquela parte seca que foi aumentando na propriedade de ar é considerada como a seção aí por meio de aluvião, porém imprópria. Imprópria porque ela não é típica. A própria, a aluvião própria, ela tem o acúmulo de resíduos. Mas a aluvião imprópria, apesar de não acontecer o acúmulo de resíduos, o rio secou e aquela parte seca de terra vai para o proprietário onde ela aparecer, para o ribeirinho onde ela aparece. Aí aqui, ó, o segundo exemplo do desenho, tem quando a aluvião acontece em propriedades diferentes. A parte da aluvião que está lá na margem de A é de A, e a parte de B é de B. Aí o desenho, inclusive, fala, a água vai embora. Então, o rio, ele sai, o curso do rio modifica, ou ele seca um pouco, então a margem aumenta. Isso aí, pessoal, é aquisição por aluvião. Legal, né? Aí o cara pode utilizar essa parte aí do terreno que é dele. Terceira forma de acessão, avulsão. Então, ó, nós já vimos a acessão pela formação de ilhas, nós já vimos a acessão pela formação de aluvião, e agora nós vamos ver a acessão pela formação de avulsão, que está lá no artigo 1251, que é o desmembramento súbito